E tudo isso que a gente fala sobre traição deriva de uma coisa, de um ideal de amor romântico. A gente tem de entender a monogamia como uma conveniência. Dentre as conveniências que nós usamos para poder lidar com a realidade, a monogamia é uma conveniência também. Ela tem uma relação com uma convenção cultural, moral, temporária, e ela está sempre associada também a uma repressão. A gente tem de entender que essa fusão de interesses com sentimentos é uma coisa muito recente. Por muito tempo na história, o amor ele era visto como um fator extraconjugal. As pessoas se casavam por interesse, por arranjos. Algumas culturas ainda mantêm isso vivo. É claro que, não sei, pode ser a minha ocidentalização que começa a duvidar de certas coisas, mas na cultura cigana e algumas famílias árabes de cultura mais oriental, né, elas ainda mantêm isso como um traço, ainda são fiéis a isso como um propósito, de promover casamentos arranjados, de determinar com quem os filhos devem se casar. E nisso a monogamia, principalmente nessas culturas que eu citei, elas também vão ter uma variação a depender de cada formulação, a partir de cada propósito, mas pensarmos que esse amor, como nós gostamos de idealizar, ele também é uma construção cultural, né? Até mesmo dentro do nosso contexto de uma civilização judaico-cristã, majoritariamente católica, né? Onde a ideia do matrimônio ela chama a monogamia, ela exige, né, um dos pressupostos do matrimônio a monogamia. Até mesmo dentro dessa cultura esse conceito ele já foi flexibilizado em alguns momentos. No século XVII, por exemplo, após a Guerra dos 30 anos, ficou concedido aos maridos terem mais de uma mulher, porque a população tinha sido bem arrasada por essa guerra, precisava se repovoar. Então, os homens poderiam ter duas mulheres. Foi um período aí de 10 anos, eles puderam desfrutar disso, né? Se de alguma forma isso é uma vantagem, mas eles puderam desfrutar durante esse período de 10 anos da bigamia legitimada pelo Estado e pela Igreja. No Renascimento, nós vamos ter aí uma associação importante do ciúme ao amor conjugal. É quase que teve eu não vou lembrar o nome do moço, mas ele escreveu um tratado sobre a formulação do casamento, como o casamento deveria ser. Era um cônego, ele desenvolveu ali uma teoria de como deveríamos nos portar dentro do casamento. E ele associou o ciúme ao amor conjugal. Engana-se quem acha que foi porque ele teve uma iluminação divina, né? O ciúme ele é uma forma ótima de se preservar a família. E se preservando a família, a gente preserva a propriedade. Então, você sentir ciúme é você evitar que você tenha descendentes indesejados. É você evitar que a partilha seja feita por mais pessoas. Então, pensar que esse passo também não foi por uma inspiração divina, teve um interesse aí sociocultural importante definindo isso. E por falar em interesses socioculturais, nós não podemos esquecer também que vivemos no patriarcado. Estamos todos sob a égide do patriarcado, o que garante aí uma distinção muito clara e muito injusta em muitos momentos entre os gêneros, né? Então, é daí que deriva o fato do menino pegador e da menina galinha. É uma derivação disso. A relação extraconjugal, né, ou fora de um acordo de aliança relacional, ela acaba sendo muito mais permissiva ao homem do que à mulher. Para fechar esse contexto, nós também temos de lembrar que estamos no capitalismo.
né? E o capitalismo, ele vai estimular muito, a ideia do consumo vai estimular sempre a rivalidade, vai estimular sempre a ideia de vantagem, a competição, e isso vai ter uma interferência direta também nas relações. Até psicologicamente falando, a gente pode pensar que os desejos que são frustrados pelo não consumo, pela dificuldade de acesso ao consumo de determinados bens, ele vai ser revertido de alguma forma dentro da psique. E uma das formas que se tem é de transformar as relações em relações mais viscerais. Por quê? A partir de uma relação mais visceral, eu posso gostar muito mais, eu posso me envolver muito mais, eu posso sentir mais raiva, eu posso ter uma capacidade maior de desprezar, eu posso ter todo aquele afeto que foi reprimido, que foi contido pelas relações comerciais, pela frustração, né, que se tem dentro dessa relação de consumo, ele pode ser canalizado de alguma forma para as relações. E também tem um ponto importante, que é a ideia da possessividade, que também está parecido ali com o ciúme, né? Mas ele tem um quê que vai além. Na possessividade, não está comigo, é meu. E as relações, muitas vezes, elas vão ser marcadas por esse traço de acreditar que a presença do outro, ela está em plena função daquilo que é meu, que está sob o meu direito. Né? E aí pensarmos que disso deriva muito mal-estar, muito sofrimento, e que acaba batendo na minha porta, na porta de alguns daqui que também são terapeutas, pessoas que de alguma forma são atravessadas por essas questões.